Estou de volta neste sábado maravilhoso, né, Jéssica? Cheio de novidades. Sim, que sábado incrível, tá muito legal, tô adorando. Masterclass aí da Jéssica com... Não é minha. Com Seninha. Isso. O Seninha foi legal, ele ensinou bem. O pessoal gostou também nos comentários, sim, a galera foi comentou. uma masterclass mais curtinha, assim, ele ensinou bastante coisa, achei da hora. E o que tava todo mundo esperando pra ver e tudo Isso, mais. Teremos mais novidades sobre isso amanhã, mas hoje estamos aqui neste ambiente diferente aqui. Hoje é o dia mais legal. Para falar de uma coisa que a Jéssica gosta demais. Mas antes da gente começar, a gente tem um recado especial que nem você viu ainda, Jéssica. Que vai introduzir, vai dizer sobre o que a gente vai falar e você confere agora. Hi everyone, my name is Zara Goll. I am the licensing manager at Banjay, which is the world's largest independent media company, home to some of the biggest brands in the world, including Black Mirror and Mr. Bean, to name but a few. I'm here at this very special Iron Studios online event to share some really exciting news with you all. At Banjay, we represent the rights to a show that you may be very familiar with, which is the award-winning epic gangster drama series Peaky Blinders. I'm delighted to announce that Iron Studios are producing a fantastic new collection of official statues inspired by the Peaky Blinders series. Peaky Blinders is such an iconic and globally loved show with amazing and passionate fans all across the world, so we are really excited to share these amazing collectibles with you all. Iron Studios will show you the first prototypes in a minute, so I hope you will enjoy them as much as we did when we first saw them. So stay tuned for more details, and please do let the people at Iron Studios know if there are any other characters or scenes that you would like to see immortalized. Thank you so much for having me, and please do keep an eye out for the final series of the Peaky Blinders, which is out next year. Estou de volta nesse sábado maravilhoso aqui, eu e Jéssica. Sim! Para trazer... Você está muito empolgada porque é a sua licença favorita? É a minha licença favorita. Ah, não sei se é a minha favorita, porque pode ser que muitas virão favoritas e eu sempre vou falar futuro, que é favorita. Isso. certo. Mas essa, no momento, é a minha favorita. Então, para falar dessa licença que anunciamos ontem no evento maravilhoso que tivemos lá, Sim. o Iron Studios Awards Foi e tal. muito legal. Tivemos Opening Night, muito divertido. Trouxemos aqui para ajudar-nos a falar aqui dessa licença nova. Pode entrar, por favor, senhora. Ele. Olha só, na estica aí. Calil do departamento de arte aqui da Iron Studios também. Grande fã, agora E você ator. vai saber Peaky Blinders. Já fica pra você aí, Ai, já. obrigada. Isso E aí, pessoal, beleza? Muito feliz de estar aí falando de uma série Ficou feliz incrível, cara. Ficou feliz da licença? A peça ficou sensacional. Eu já tô querendo colocar também já na minha estante e tá... Eu não tenho nenhuma peça, essa vai Nossa. ser minha primeira. A gente vai mostrar a peça na exibição de produtos daqui a pouquinho, então vocês fiquem ligados aí que a gente teremos uma ou duas Ficou que a gente boa vai essa mostrar. boina em mim? Ficou maneiro, ficou maneiro. Uma Peaky Tava Blinders melhor, já. tava melhor. Sempre quis ser uma Peaky Blinders. Olha só. E teremos uma hoje, vamos mostrar uma peça hoje. Uma peça hoje. Então peça fiquem hoje. ligados. A gente preparou pra... Daqui a pouquinho, exibição de produtos, teremos, certo? Mas agora, o que eu estou aqui porque eu não sou audiência, Você não não é um assisti, Peaky Blinder. não sou um Peaky Blinder ainda. Que erro. Mas erro, eu sei que vocês dois são, e eu queria que vocês contassem pra galera aí qual é que é dessa série. Primeiro, a sinopse da série, Jéssica. Qual que é a sinopse da série? Gente, a sinopse da série. Tem muita pancadaria, Muita violência. muita violência, mas é a melhor série do mundo. Não tem como você não gostar. Tipo, você torce pro bandido e eles são Infelizmente. todos bandidos e você quer que eles É uma se gangue, deem certo? É uma bem. família de Isso, bandidos. Uma família de bandidos. É Londres que passa? Sim, Birmingham. Isso. E eu vi que ela foi filmada totalmente num lugar lá em Londres, que é um museu a céu aberto, que é, tipo, totalmente Londres antiga. Porque é começo do século XX? Foi É no, 21. no meio Não, da segunda... Não, 21 21 é- é 1921. Ah, Isso. tá bom. Ele tá entre a Primeira Guerra Mundial ali, tipo, acabou de acabar a Primeira Guerra, ele acabou de voltar da guerra e ele ganhou uma medalha, porque ele foi um Tuneleiro, né? putz de um cara que ajudou pra caramba, só que todo mundo que volta na guerra volta a Pinel, né? Entendi. Então, olha aqui, se é em 21 que se passa, Sim. esse ano completa
100 anos da história, né? De onde se passa a história. E a última temporada... Vai sair no começo do ano que vem, eu acho. Que é da Netflix? Sim, tá na Ela Netflix. não é original Netflix? Não né? é. Eu não sei do que se eu não me engano, é inspirada mesmo nos fatos reais ali. Isso é Criado pelo verdade. Stephen King, né? A licença é da Endemol, né? Nossos parceiros da Endemol. E eu sei que ela realmente é fatos reais, eles não chamam Shelbys, né? Porque a família chama Shelby, mas o real Thomas, ele tem um outro nome que eu não lembro agora, mas ele existiu. Então, a série é 100%... quem não assistiu é porque não sabe direito como que é. Uma série que acho que não fez muito marketing. Quantas temporadas assim. temos? Agora Temos 5. E é muito fácil de assistir. São 6 episódios cada, 40 mais ou menos minutos. Olha só, gostei. Assim. Já gostei. É muito palatável, assim, pra você pegar. Tranquilo. Dá pra fazer umas maratonas incríveis. Dia, assim, incrível. Lembra o quê, assim? Então, é um grande jogo de xadrez, assim, do Thomas Shelby com todo mundo. Porque ele volta da guerra, meio maluco da cabeça, e ele volta pobre. Então ele começa a passar por esses outros métodos ilegais aí de ganhar dinheiro com corrida de cavalo, que ele não tem... É ilegal, né? Ele não tem na época era certificado, né? Pra poder fazer as apostas. Então ele faz ilegalmente, ele e a família dele. Então eles têm um lugarzinho mó feio, assim, tipo um muquifo que a galera vai lá e troca, tipo, aposta os cavalos. E eles começam a ganhar muito ganhar dinheiro. Grana, né? E eles também, assim, o Thomas, ele é um cara muito ambicioso. Então, assim, se na série, se o cara é ambicioso, você já fica ligado. Porque, assim, ele vai longe. E o cara, ele não para. Sempre tem um peixe maior que ele, e ele vai peitar esse peixe, e ele é uma muito parada ligeiro. Mundo do crime, guerra de gangues. Guerra de gangues. Mas você termina os episódios falando, eu preciso de uma gangue. É isso. Pelo amor de Deus, alguém me arranja uma gangue. Eu lembro, eu tive esse sentimento quando eu vi Gangues de Nova York. É tipo isso, mas assim, um bom exemplo. É bom. A série, ela é tão incrível, tipo, eu já tentei convencer todas as pessoas no estúdio lá do desenvolvimento pra assistir, o escultor, o pintor, eu já falei pra todo mundo assistir. Porque, assim, ela segue a vida real. Então, tipo, os fatos reais acontecem na série, tipo, com os anos. Então, tipo, não é que hoje ele tem, sei lá, 30 anos e amanhã, no segundo episódio, ele já tem 40. Não! Vai seguindo a vida. Segundo as temporadas, assim, sabe? vai passando e é, tipo, os acontecimentos da história mundial mesmo. Então, é muito legal. Quem gosta de história... Muito, assim, política, assim, quando começaram os movimentos socialistas, fascistas, e também a quebra da Bolsa de Valores, tudo afeta... Lei seca. Lei seca, super importante também. Referência aí ao Al Capone na série. Nossa, a quarta temporada é a melhor. Nossa, calma, já estamos dando spoilers aqui. Desculpa, amigos, mas... Sim, mas legal. Só que assim, ele vai para os Estados Unidos também, porque a lei seca... Rola Nova York, tipo, não é a filmagem, tipo, nunca é lá, filmado, né? lá em Nova York, mas a gente sabe que tem Shelbys em Nova York. Tem um tipo, braço rola esse intercâmbio aí de informações e sempre tal. assim é uma rede sempre mostrando Birmingham, que é a cidade natal do Thomas, e ele tentando puxar o pé assim pra Londres. Ele vai pra Londres cidades grandes e tal. Tem ciganos, a série é incrível. E eles são ciganos, ciganos, origem cigana. Né? Isso, então eles têm tipo, a galera, quem morre tem um tipo de velório, tem um misticismo meio bizarro, assim, que tipo, e ele é perturbadaço. Ele é o melhor. Ele que a Jéssica tá falando é o Thomas Shelby, que é o Cillian Murphy, que é quem tá assistindo aí lembra. Eu lembro do Cillian Murphy, que ele é o espantalho dos filmes do Batman. Ele é tão espantalho quanto. É verdade. Outros também atores sensacionais. Sam Neill, Jurassic Park tá lá como o primeiro antagonista do Cillian Murphy. E ele é um vilão que, na real, ele é o bonzinho da história, mas ao mesmo tempo ele é um idiota. Ele é um idiota, a gente odeia ele. Isso. E ele é um dos piores vilões que eu, eu enfrentei na série, porque você entra no personagem ali, você entra na história. E ele dá muita raiva dele, muita raiva. Assim, tem os Tom Hardy também, Tom Hardy é o meu gangster favorito. Favorito. Porque, ele é o judeu, né? Isso, é o Alf Solomons.
Alpha Solo. Cara, assim, a relação que ele tem com o Thomas na série é muito frenemies, né? Que fala, tipo, aqueles amigos, mas nem tanto. É tipo o Vegeta e o Goku, assim. Uma boa. Só que eles, assim, eles ficam mais na inimizade, assim, do que amizade. Eles se ajudam, eles meio que fazem também uns pactos um com o outro, eles são inimigos, mas eles fazem acordos de negócio, porque um tipo, tem muito bandido, o outro vem, isso, aí o outro, sabe, um tem uma gangue melhor, o outro tem a grana e o outro tem o produto. Então eles fazem esses acordos, tudo assim. Em prol de fazer mais dinheiro. Isso, tudo em prol do dinheiro. E o Thomas, ele meio, às vezes dá umas raivinhas dele, né? Que tipo, ele é meio do mal com a família, ele é uma pessoa meio fria, assim, frio e calculista. É o meme clássico. Piada, mas é isso, inevitável. ele é bem legal. E também ele tem os irmãos, né? Sim, o Arthur, que é o mais velho, e o John, que é o do meio, né? E tem também o Finn, né? Que ele não participa tanto, assim, então, série, o Finn, ele cresce depois, né? Eu acho que na 6ª temporada ele deve vir... Agora a última, né? É a 6ª. É a 6ª. Eu vi e a irmã, né? Não, é a tia. A tia. Tem a Ada Shelby, que é a irmã dele, só que é mais, assim... Ela se envolve mais com um partidário político e tal, assim, ela é mais... Ela às vezes não quer estar na família. Tem a Anne Taylor-Joy. Quem que é? Tem também a Anya Taylor-Joy. A menina do Gambito da Rainha. Isso. Então, ela, putz. É um papel que é outro personagem que também, se tivesse oportunidade, você cuspiria na cara. Ela é um monte de canalha. E eu tinha acabado de, tipo, acho que quando eu assisti a temporada que ela aparece, porque ela, assim, ela tá na capa do pôster, né? Do Netflix, assim. Então você fica tipo, tem ela na série, isso aqui. E ela não aparece nunca. Mas é algoritmo, isso é algoritmo. Então, aí você fica tipo, oi? Aí eu tava assistindo junto com o Gambito da Rainha, assim, porque eu acho que eu atrasei, sei lá, eu tava assistindo meio que perto, assim. Então eu tinha acabado de ver ela no Gambito da Rainha e você ama ela, assim, né, na série. E aí você vê ela no Peaky Blinders, você fica tipo, mano... Avesso total. Você fica, ai, que menina nojenta. É muito mimadinha, assim. E tem a tia Polly. Tia Polly sensacional. Daria pra fazer um quadro só pra esse personagem. Ela carrega a família nas costas, vai. Ela é tipo uma mãe, ela não é a mãe de ninguém ali, mas ela é a mãe deles, porque eu acho que eles não tiveram, eu não lembro direito, eles não têm pai. Então assim, o pai tá no sangue Shelby ser criminoso. Isso, o ponto é isso. E ele fez muita besteira durante a vida e foi um pai ausente. Então o problema que acontece é esse. Ele sumiu por muito tempo. Os meninos foram pra guerra, esses três, o John, o Arthur e o Thomas. E quem ficou cuidando da família, dos negócios, foi tudo a Polly. Então a Polly, tipo, quando eles voltam da guerra, ela fica meio cismada com eles, porque, eles não querem me dar a relevância que eu tenho por cuidar de todo esse negócio e tal. Eu acho que esse negócio de machismo, assim, às vezes rola um pouco, né? Porque é uma sociedade muito antiga, né? Mas ela, põe ali na mesa e tá ali. E ela é, tipo, forte. A matriarca da parada. Ela é uma personagem bem forte. Incrível. Então, eu não sei qual que vai ser agora sem ela, infelizmente. Quando que estreia a última temporada? A gente não sabe. Então. Eles só falaram que vai ter. Vai ter. Inclusive, agora, 2022, né? 2022, Inclusive, uma parada muito legal é que o ator que faz o Mr. Bean vai ser o Hitler. Roman Atkinson. Isso! Ele vai ser o Hitler na 6ª temporada. Então, assim... então a série já... não precisa avançar tanto, porque ali... Hitler ali na Alemanha, nos anos de 30 e pouco, né? Já tem uma grande briga com fascistas, assim, na 5ª temporada. É muito E aí, qual que é a pancada? A pancadaria, ela é ação, mas tem muita ação? Ou é mais... É um mix É um bom mix, porque assim, você lida um pouco assim com aqueles demônios internos, tanto do Arthur, principalmente. Melhor personagem, meu personagem favorito. E o Thomas... Porque eles passaram pela guerra, é sempre muita violência, eles têm que cuidar da muita família. Muita droga e muito. Que aí nessa época acho que começa a aparecer droga. Cocaína. E aí o negócio fica bem pesado. Mas assim, a gente tá falando isso porque realmente é a verdade da série, mas isso não interfere em nada na história, assim. É uma história bem forte, mas ela é muito legal, entendeu? Muito bonita, nada estraga...
Tipo, não é uma história, tipo, nossa, quanta morte, ai, quantas coisas ilícitas. Não é um negócio assim, é bem... Tá no contexto ali do negócio. negócio. Faz totalmente sentido, né? Mas eles são muito violentos, isso é muito, tipo assim, é muito legal, mas é a parte mais divertida. Vende, violência vende. É muito bizarro, ai mãe, não, ela vai brigar comigo. Mas é tipo, eles, na hora que um mexe com o outro, tipo, não mexe com a minha família, entendeu? Assim, Somos uns piquinhos. Eles brigam muito entre si, os Isso, irmãos, mas assim, se alguém de fora mexe com a família, entendi. aí, filhão, complicado. Porque tanto que o glamour, assim, da série, né, o ícone da boina, que eles escondem uma navalha entre, tipo, essa parte, assim, aqui, daí eles arrancavam o olho do cara. Então cortam assim, eles deixam blinders, né? Tipo, tem a ver. O blinders é justamente isso. Eles são conhecidos por ser uma gangue que, quando eles vão, tipo... Então, assim, mexeu... Eles têm um bar lá, né? Então, pubs, tipo, aí... os pubs. Aí, então, tipo, quando você entra no pub e tem um cara lá que humilha um menino, sei lá, tipo, umas historinhas, assim... É boba, assim. É claro que você faz, tipo, amigo, não humilhe o outro. Era bem mais fácil resolver assim. Mas aí eles, tipo, não, vamos entrar e vamos destruir tudo. Tipo, taca fogo e começa a bater com a boina na cara da galera e, tipo, todo mundo fica cego, sabe? É isso que eles conhecem. Eles não tiram a navalha da boina. Não, eles batem com a mão, ela tá presa, entendi. Sim, ou segura, tipo, na mão e passa. É tipo uma arma, entendeu? Então eles entram, às vezes, nos lugares, não pode ir armado nem nada. E eles têm a arminha na boina. Então você fica segura que eles vão se resolver ali, que eles vão matar todo mundo com Entendi. Então, ó, deixa aí nos comentários, galera, quem é fã de Peaky Blinders, quem não é. Sexta temporada agora em 2022. E antes da gente fechar aqui, porque daqui a pouco vai vir, a gente vai ver a exibição de produtos, a gente vai mostrar. Sim. Mas antes, aproveitar que a Jéssica tá aqui, que ela fez o conceito, né, Jé? Como que foi trabalhar no conceito? O que você quis colocar? O que você pensou? Então, foi muito legal trabalhar. Conversei, tipo, lá em casa, eu e meu marido, a gente é, tipo, viciado em Peaky Blinders. Então, a gente, tipo, assistindo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer conceitos disso. O que a gente pode, o que eu posso fazer? E eu pensei em várias cenas, tipo, olha o que eu pensei. Eu pensei em pôr ele num cavalo, que ia ser da hora, tipo, primeira cena, mas aí a gente pensou, putz, será que traz ele? Porque ele também tem uma transição de dinheiro, né? Então começa que ele tá ele é meio pobre, aí ele tem um cavalo, não sei o que, aí depois ele fica rico, né? Tipo, a gente... Uma mansão, ele fica rico, então ele não anda mais de cavalo, ele tem carros e tal, então, tipo, talvez o cavalo não traria tudo que ele é, então a gente eu quis, né, e também o pessoal lá, quando a gente começou a desenvolver, tem mais gente lá que gosta também, a gente pensou em trazer um Thomas eterno, assim, sabe? Então, tipo, uma cena que traria tudo que o Thomas que foi, a gente pensou nele com a arma, carvão, fogo, sobretudo, luvinha, boina, duas cabeças. Olha, spoiler já, duas cabeças. Tudo bem, você é o nosso Tom Holland. Tá. Aí, ano que vem eu não vou estar aqui, gente, com certeza. Depois dessa. Ano que vem eu tô fora do ensaio. Mas então, aí, nas outras peças, que eu não vou contar quais são, mas a gente também tentou trazer o melhor de todos os personagens. Teve alguns que a gente teve problemas pra pensar como que a gente ia colocar eles ali, pra eles não são dinâmicos, né? Então eles são sempre uma pose mais museu, né? Mais museu, até porque a gente não vai fazer ninguém bater em ninguém, né? Mas a gente também tentou trazer uma outra opção. Porque eles são sinistros, os caras são maus, cara, então é bravo. Então eles têm a presença. Então eu acho que a linha em si vai ficar linda, é uma linha mais glamurosa, a gente quer fazer, as bases são mais glamurosas e tal, então numa coleção eu acho que vai ficar bonito, assim, as peças são para 10, né, então umas peças... E vocês vão ver daqui a pouquinho, mas uma coisa que é interessante, como ele tem esse estilo de poderoso chefão, né, que é mais ou menos o que ele vai se tornando aí ao longo das temporadas e tudo mais, é um estilo de peça que a gente não faz. Sim, né? A gente não tem esse estilo de personagem na nossa linha da Iron, né? Eu achei incrível que foi assim um ótimo pé direito, cara.
Pra começar, assim, pegar uma série umas que é coisas mais recente, diferentes, assim, e um assunto, né, totalmente diferente. Eu achei Não, muito foi maneiro. legal, até pra esculpir ali, né? A gente. É difícil a gente fazer terno, meu. Exato. Sapato, máximo coringa. não, a gente até tem, assim, as pecinhas. Mas, pô, um sobretudo, pensar na alfaiataria, porque, meu, referência de alfaiataria, não Copo podia de fazer uísque, qualquer. copo de uísque. Copo de uísque, um charutão na mão. Tipo, agora a gente pode. Não, essa é essa bom, pode, essa é né? Essa é realmente. legal, Então, arma, essa pode arma. Também legal. Então, essa é legal. Então, a gente espera que todo mundo goste aí do que a gente Então, quem é criou. fã de Peaky Blinders, como a Jéssica e o Vamos Kalil, conversar, fãs. e Eu quem sou fã. não é fã, mas vai ser depois dessa conversa aqui, que a galera, eu Você fiquei vai assistir, empolgado. você assistiu? Não, Eu é vou assistir. impossível não ser fã depois Não de tem assistir. como. cara. Eu vou É assistir. muito bom. Ainda mais, sabe o que eu vou assistir? Porque vai estrear. Eu vou esperar a sexta temporada. Não. Não, porque ela vai estrear, certo? Então eu não vou ficar muito tempo esperando. tá, Eu já posso ver agora e já vem. Ver, porque aí quando a gente lançar as próximas peças, a gente faz o nosso bate-papo do Inside. Olha. E aí eu quero ver o que você vai contar pra mim, entendeu? Então está combinado. Então, Isso, Jéssica, é está marcado. É isso. Então, daqui a pouquinho, obrigado, Gé, obrigado, Kalil, valeu. Kalil Shelby. Kalil Shelby, pode voltar lá para Londres agora. Obrigado, gente. Pela presença. E daqui a pouquinho ele está de volta aí com exibição de produtos e o Thomas Shelby também.